Olá, eu sou a Lília e hoje nós vamos falar sobre benefício BPC. O BPC é um tipo de aposentadoria? Não. O benefício de prestação continuada é um apoio financeiro que proporciona às pessoas uma condição de vida numa situação em que a pessoa tem mais de 65 anos ou ela tem alguma deficiência física. No caso da aposentadoria, a pessoa ela precisa ter contribuído ao longo do seu tempo de trabalho e aí ela tem que atingir a contribuição mínima e o tempo de contribuição para poder fazer jus à aposentadoria. Já no caso do BPC, a pessoa não precisa ter contribuído ao longo da sua vida, mas ela precisa atender aos requisitos do INSS. O que é situação de vulnerabilidade? É uma situação em que a pessoa ela não consegue ter as suas necessidades básicas satisfeitas. Então ela não tem condição de se sustentar em termos de alimentação, saúde, segurança. E aí, nesses casos, o INSS ele avalia se a pessoa está em situação de vulnerabilidade social. Como que é feita essa avaliação? É necessário identificar se a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa na família, ela é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Se esse valor foi identificado e a pessoa atender às demais necessidades que o INSS determina, ela faz jus ao BPC-LOAS. O que é considerado no cálculo da renda familiar para o BPC? Nesse cálculo são consideradas as receitas que entram na família. Então, dentro disso tem salário, pensões, seguro-desemprego, renda oriunda de trabalho autônomo. Isso entra como crédito, entra como positivo nesse cálculo. É importante lembrar que algumas coisas não são incluídas nessa soma, como, por exemplo, o salário para estagiário ou jovem aprendiz com deficiência e alguns outros benefícios do governo, como Bolsa Família, não se enquadram, não somam a essa receita. Então, juntando todos esses valores e dividindo pelas pessoas da família, é encontrado a renda per capita e aí é feito esse cálculo de receita para o BPC. O que é o CAD único e para que ele serve? O CAD único ou cadastro único é o sistema do governo onde são reunidas as informações das famílias de baixa renda do Brasil. Para que as pessoas tenham acesso ao BPC e a outros benefícios do governo, a outros programas sociais do governo, elas precisam ter esse cadastro junto ao CAD único. Nesse sistema, ficam informações básicas com os dados das pessoas daquela família, endereço e as informações sobre a receita, sobre a renda familiar. E aí, através disso, as pessoas têm acesso aos programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, e fazem jus, se atenderem aos requisitos do governo, ao BPC. Isso para o caso das pessoas que têm acima de 65 anos ou aquelas pessoas que têm alguma deficiência física. O que acontece se eu não atualizar o CAD único enquanto eu recebo o BPC? Se você recebe o BPC e não atualiza os seus dados cadastrais junto ao CAD único a cada 2 anos, ou quando tem alguma mudança na família, você pode ter o seu benefício suspenso. Então, o que é preciso atualizar junto ao CAD único? Se entrar algum integrante a mais na família, se alterar a renda familiar, se tiver alguma alteração em relação ao endereço da sua família. Então, caso tenha alguma mudança nesses quesitos, é fundamental manter a atualização junto ao CAD único para que o seu benefício não seja suspenso. Como faço para atualizar o CAD único? Para fazer a atualização desse cadastro, você precisa ir até um centro responsável por essa atualização, o centro do CAD único, ou então você pode procurar o CRAS mais próximo da sua residência. No momento de fazer essa atualização, você precisa levar o comprovante da sua casa como conta de luz ou conta de água e é necessário levar uma cópia dos documentos de todos os integrantes da sua família, principalmente no caso do CPF. E aí, chegando a esse local, você faz as atualizações necessárias e lembrando que isso é fundamental para garantir que você continue recebendo o seu BPC. O que é um representante legal no caso do BPC-LOAS? É a pessoa que vai responder pelo benefício daquela pessoa, daquele beneficiário que recebe o benefício de prestação continuada. Então, o representante legal, ele é responsável por responder por aquele benefício e tomar as decisões em função da pessoa que não pode tomar as suas próprias decisões. Principalmente no caso do BPC, o público que recebe esse benefício, ele é idoso acima de 65 anos ou então alguém que tem deficiência
física. Então, tanto numa situação quanto a outra, se esse indivíduo ele não pode responder por si, tomar suas próprias decisões, ele determina uma pessoa legalmente e essa pessoa ela é chamada de representante legal. Quais as funções do representante legal? O representante legal, no caso do BPC, tem 3 funções. A primeira delas é representar de fato os desejos do beneficiário. Então, a pessoa ela é responsável por tomar as decisões em nome do beneficiário do BPC. A segunda função do representante é garantir que os direitos do beneficiário sejam cumpridos. E a terceira função do representante é garantir a manutenção do benefício junto ao INSS. Então, fazer toda a atualização necessária junto ao CAD único é uma das funções desse representante legal. O que pode causar a suspensão do BPC? Existem 3 situações que podem causar essa suspensão. A primeira delas é se a pessoa não tiver o cadastro atualizado junto ao CAD único. A segunda situação é se a renda familiar ultrapasse o limite no caso do BPC. Lembrando que essa renda não pode ultrapassar a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. E o terceiro motivo é se por acaso foi identificado que a pessoa recebe mais de um benefício e aí nesse caso ela não faz jus ao BPC e aí por isso esse BPC ele pode ser suspenso e cancelado. Quais deficiências dão direito ao BPC? A primeira deficiência que dá direito ao BPC são as deficiências físicas, como, por exemplo, a paralisia ou amputações, que impedem a pessoa de ter a sua movimentação comum. O segundo tipo de deficiência são deficiências intelectuais. Então, nesse caso, a pessoa pode ter síndrome de Down ou algum nível de autismo e ela também faz jus ao BPC se ela atender os requisitos. O terceiro são as deficiências sensoriais relacionadas à audição ou à visão. E, por fim, as deficiências mentais. Então, dentro dessas 4, se atender também aos requisitos junto ao INSS, a pessoa faz jus ao BPC. Se você tem mais alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades.